Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todos e a todas nesta sessão de apresentação da tese de doutoramento Reaprender a Viver, Trajetórias, Aprendizagens e Identidades de Adultos com Deficiência Adquirida. Daremos início a esta sessão dando a palavra à nossa convidada, Maria Benedita Lima, autora desta tese de doutoramento. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Fátima Alves, diretora de serviços, em representação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Passo a apresentar a nossa convidada. Maria Benedita Lima, psicóloga desde 1986, na vertente clínica, concluiu o mestrado em Ciência da Educação, especialidade de Formação de Adultos, em 1999, com a apresentação da dissertação intitulada Reabilitação Profissional. Que formação? Em julho de 2021, terminou o doutoramento, também no ramo de Educação e Especialidade de Formação de Adultos, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com a tese Reaprender a Viver, Trajetórias, Aprendizagens e Identidades de Adultos com Deficiência Adquirida. Profissionalmente, trabalhou durante 2 décadas na área da deficiência, tendo simultaneamente dedicado à docência de unidades curriculares relacionadas com produtos de apoio no Instituto Superior de Psicologia Aplicada e na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Paralelamente, tem vindo a desenvolver outras atividades profissionais no âmbito da psicologia e da formação, tendo-se dedicado maioritariamente à coordenação de projetos de intervenção social, à formação de psicólogos, de formadores e de técnicos de reabilitação. Atualmente é também gerente de uma unidade de turismo em espaço rural inclusivo que criou no Alentejo, a sua terra natal. E apresentada a nossa convidada, passo-lhe desde já a palavra, Maria Benedita. Ok, muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas presentes. Em primeiro lugar, agradecer esta oportunidade de partilhar convosco este trabalho que desenvolvi ao longo de mais anos do que o esperado, mas enfim, também foi uma oportunidade de aprofundar um pouco mais aqui a maturidade relativamente a estas coisas. E dado que não temos muito tempo disponível, eu passaria desde já a partilhar a tela para vos apresentar então este trabalho. Vamos lá ver se corre bem aqui a apresentação da tela. Penso que já estão a vê-la, certo? Sim, senhora. Estamos a ver tudo muito bem. Muito obrigada. Pronto, então a tese chama-se Reaprender a Viver, Trajetórias, Aprendizagens e Identidades de Adultos com Deficiência Adquirida, e como já foi referido, foi efetuada no âmbito do doutoramento em Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e orientada pela professora Natália Alves. Em primeiro lugar, vou fazer aqui uma passagem sobre o que motivou o estudo, como é que ele foi elaborado, apresentar-vos os participantes, alguns resultados e conclusões. Porquê? Porquê este estudo? Porque apesar da grande visibilidade das marcas que a deficiência em geral acarreta, a verdade é que ela parece invisível na esfera social e científica. Existem muito poucos estudos na área da deficiência, em particular, existem muito poucos estudos que cruzem as questões da deficiência com a aprendizagem na idade adulta. Para além disso, uma das coisas que notamos é que nos poucos estudos existentes raramente se escutam as pessoas. Escutam-se os técnicos, escutam-se a família, mas pouco ativas são os próprios, as pessoas com deficiência. Esta tese pretende romper com esta tradição e dar aqui mais voz às pessoas diretamente envolvidas e que vivem diretamente a situação. O que é que pretendemos investigar? Em termos globais, o que pretendemos mesmo é perceber como é que as pessoas que são confrontadas com este tipo de problemas na idade adulta aprendem a viver com ela. Contudo, isto depois tem que ser aqui restringido e temos que ter uma questão de partida que nos oriente em termos de investigação. E, portanto, a questão de partida, neste caso, traduz-se em que aprendizagens e processos formativos ocorrem na construção de trajetórias
vivências e identidades de adultos com deficiência adquirida. Basicamente, o que nós pretendíamos fazer era estudar três grandes áreas, digamos assim. Tínhamos aqui três grandes questões orientadoras. Uma que diz respeito às trajetórias que estas pessoas seguem após o acontecimento que deu origem à deficiência, que recursos usam para reconstruir a vida e quem é envolvido nestas trajetórias, que papéis desempenham. Depois temos aqui um outro grupo que diz respeito às vivências desta condição, como é que as pessoas vivem a situação, com que dificuldades se confrontam, como é que as ultrapassam, como é que se veem a si próprias, como é que se relacionam com os outros e que impacto é que a deficiência tem na identidade e na participação social destas pessoas. E depois, naturalmente, o que é que aprendem e como é que aprendem. Relativamente então aqui a como é que decorre o estudo em termos de enquadramento teórico, temos aqui três grandes temas em cruzamento: a aprendizagem, a deficiência e a vida adulta. Em termos depois de explicação e análise, escolhemos o paradigma relacional da deficiência para, enfim, tentar interpretar as questões relacionadas com a deficiência, porque ele tem em conta o sujeito na sua interação com o mundo, e escolhemos as abordagens pragmatistas e humanistas da aprendizagem, porque são elas que nos permitem explicar a integração da deficiência na realidade destes adultos. Em relação ao quadro metodológico, escolhemos uma abordagem qualitativa, sem qualquer intenção de representatividade, antes pelo contrário, pretendíamos fazer um estudo aprofundado de uma realidade na sua integral complexidade. E por isso utilizamos aqui a técnica de entrevista de pendor biográfico, foi feita a um número reduzido de pessoas, mas para percebermos como é que estas pessoas vivenciam a sua situação. Depois, estas entrevistas foram sujeitas à análise de conteúdo temática e foi construído o quadro interpretativo com base nos dados que recolhemos no estudo, não havendo qualquer hipótese de partida, toda a análise foi feita de forma indutiva a partir dos dados. Relativamente, portanto, aqui aos participantes, falámos com muita gente, mas aproveitámos as entrevistas de 21 pessoas, todas elas pessoas com deficiência neuromusculoesquelética adquirida, vulgo deficiência motora, por ser aquela que é mais representativa na deficiência adquirida. E por ser mais fácil trabalhar apenas com uma única deficiência do que temos aqui vários tipos de deficiência misturados. O grau de incapacidade formal destas pessoas, destes participantes, variava entre os 50% e os 95%. Na altura das entrevistas tinham entre 28 e 71 anos. Todos eles conviviam com a deficiência há pelo menos 5 anos, para já terem, enfim, passado aquela fase de maior adaptação. E todos eles eram profissionais ativos antes do início da deficiência. Relativamente aqui aos resultados, pois não se pode negar que a deficiência não seja de facto um marco extremamente importante, um verdadeiro turning point na vida destas pessoas. No entanto, ao contrário daquilo que pudéssemos imaginar, chegámos à conclusão que nem sempre o impacto da deficiência é negativo. Existem trajetórias muito diversificadas, foi extremamente difícil agrupar tipos de trajetórias, porque as pessoas vão evoluindo pela vida de acordo com as suas realidades. E, portanto, o tipo de trajetória desenvolvida é diferente conforme a esfera da vida que estejamos a analisar, conforme a situação de cada um, conforme os recursos disponíveis, conforme a própria forma de abordagem dos problemas. Relativamente aos recursos disponíveis, dizer também que, curiosamente ou não, as pessoas assumem que o principal recurso na sua adaptação à deficiência e na construção das suas trajetórias foram eles próprios. Ainda assim, assumem que identificaram quase sempre um ou dois atores importantes na família, nos amigos, nos pares, portanto outras pessoas com deficiência,
e técnicos, e alguns técnicos em particular, ou algumas instituições em particular, que as ajudaram a reconstruir aqui os seus percursos. Relativamente às trajetórias propriamente ditas, estas pessoas falaram de 4 grandes grupos de domínios, digamos assim. O primeiro domínio, a reabilitação funcional, completamente novo na vida destas pessoas, ainda assim, logo com formas diferentes de evoluir por este tipo de reabilitação, que nós designamos de reabilitação limitada, oscilante, alternativa e ao longo da vida. Eu, neste momento, não vou aqui enfim, discriminar bem cada um destes percursos, porque não temos muito tempo disponível, mas depois alguém estiver interessado em que a gente analise de forma mais particular alguma destas áreas, estaremos disponíveis para o efeito. Depois analisamos também questões relativas à formação, ao emprego e à vida privada. Relativamente à formação, dizer também que, curiosamente, a maioria das pessoas com quem falamos, e portanto, naturalmente que as pessoas com quem falamos não são certamente representativas do grupo das pessoas com deficiência, mas foram estas as pessoas com quem falamos, a maioria destas pessoas retomaram percursos formativos de qualificação académica e profissional. E aquilo que se conclui é que, após o confronto com a deficiência, estas pessoas têm aqui melhores níveis de qualificação e de habilitações, porque antes não aspirariam a melhorar estas qualificações, porque se calhar em termos de emprego ou da sua situação, na altura não seria necessário, a deficiência provocou a necessidade de aumentarem as suas qualificações. E estes percursos foram feitos ou no âmbito da reabilitação profissional, ou no âmbito da certificação académica e profissional regulares, e encontramos também aqui alguns percursos mistos de pessoas que fazem vários tipos de formação. Relativamente ao emprego, também constatamos que a maioria das pessoas está na condição oficial de reformado por invalidez, contudo, apenas um pequeno grupo de pessoas permaneciam em inatividade total, a grande maioria encontravam-se a trabalhar em novos empregos, algumas, muito poucas, conseguiram retomar o emprego anterior com ligeiras adaptações, e mesmo passados muitos anos após a aquisição da deficiência, ainda encontramos pessoas que continuavam à procura de emprego, pois que nunca encontraram um emprego estável desde a altura em que se confrontaram com a deficiência. Temos aqui um outro domínio que designamos de vida privada, que tem mais a ver com as atividades cotidianas, o lazer, o desporto, em que também houve aqui evolução por trajetórias diferentes, umas mais rotineiras, outras mais adaptadas, algumas afirmativas e outras angustiadas. Podemos depois ver melhor o que é que isto quer dizer. Em termos de trajetórias globais da deficiência, podemos identificar, portanto, obviamente, várias formas também de evoluir em termos globais e, no fundo, quando pensamos em termos da trajetória global, temos aqui que conciliar aquilo que aconteceu em cada um dos domínios, mas não há aqui uma evolução linear por cada um deles, e aquilo que nós encontramos foi 6 grandes tipos de trajetórias, 3 das quais marcadas pela negatividade e pelo insucesso, mas 3 também, que são estas de afundamento, deriva e sobrevivência, mas depois existem outras que designamos de superação, oportunidade e antecipação, de acordo com a forma como elas evoluíram, que são marcadas por objetivos alcançados, por bons níveis de bem-estar e de qualidade de vida. Relativamente às vivências que esta situação traz a estas pessoas, pois também percebemos que não se pode de forma nenhuma negar que a deficiência não seja um choque brutal na vida das pessoas que afeta, e que provoca muito sofrimento inicial. Ninguém diz, ai que bom, de repente agora tenho uma deficiência, isto é maravilhoso. Contudo, e na altura tanto do confronto com a deficiência, nos primeiros tempos de adaptação, o sofrimento é tão grande que há aqui várias pessoas que nos confessaram ter tido muitos pensamentos suicidas e por pouco não se suicidaram.
Contudo, a médio e longo prazo, há aqui uma reinterpretação desta condição e nós encontramos aqui formas de lidar e experiências subjetivas muito diferentes, em que a leitura da deficiência e dos problemas passa a ser completamente diferente. De notar também que para esta diferença não tem tanto a ver, não parece ter tanto a ver o tipo ou o grau de deficiência, mas antes a forma como a pessoa vê o mundo, aborda os problemas. E isto está dependente de variedíssimos fatores, desde logo das próprias características pessoais, e chegamos à conclusão de que pessoas mais otimistas, mais proativas, com melhor domínio das emoções, que conseguem fazer uma análise mais realista e objetiva da situação, conseguem, em geral, ser mais bem-sucedidas no processo de adaptação e ver a deficiência de uma forma mais positiva, mas isto também depende muito dos domínios ou dos planos da vida considerados, da fase da vida em que a pessoa se encontra, porque isto tem altos e baixos, não é uma linha contínua, e dos contextos onde estas pessoas se movem. Assim, encontramos, em termos das vivências com o próprio, aqui 4 grandes grupos de vivências, que denominamos de derrota, de conformismo, de revolta e de resiliência, em que a derrota e a revolta são experiências mais negativas, onde há uma colagem muito grande à visão trágica da deficiência, e onde as pessoas, por um lado, por exemplo, na revolta, tentam inverter a situação, mas não conseguem, e na derrota acabam por desistir, portanto, tem aqui vivências muito negativas. Depois temos as vivências do conformismo e da resiliência, em que no conformismo, pela passividade, as pessoas acabam por se adaptar bem à deficiência, no sentido em que acham, enfim, não há nada a fazer, vamos vivendo com o que temos, e nas de resiliência existe aqui a deficiência ser encarada como um desafio, e quando as pessoas conseguem utilizar estratégias para ultrapassar esse desafio, há aqui depois uma sensação de bem-estar e de satisfação por terem atingido os objetivos, que traduz depois aqui a abordagem da deficiência como uma experiência mais positiva. Relativamente às vivências com os outros, identificamos 3 grandes formas de sentir, que designamos de vivências constrangidas, participadas e mistas, em que nas vivências constrangidas as pessoas são sistematicamente confrontadas com problemas de inclusão, barreiras, discriminação, muitos obstáculos, portanto, nas vivências em sociedade. Nas participadas, antes pelo contrário, as pessoas não identificam qualquer problema ao nível da inclusão social, sentem-se incluídas na sociedade, participam de acordo com as suas características e as suas possibilidades, e não se sentem nada constrangidas. Depois temos aqui outro tipo de vivências em que as pessoas têm vivências mistas, ou seja, habitualmente têm vivências adequadas, sem problemas, mas pontualmente, em algumas situações, encontram obstáculos, e, portanto, a situação pode mudar. De notar também aqui ao nível das vivências com os outros, que existem planos diferenciados de inclusão e de exclusão, e aquilo que as pessoas nos dizem é que habitualmente se sentem incluídas nas comunidades mais próximas, naquelas onde se costumam movimentar no dia-a-dia, porque as pessoas se vão habituando à sua presença e vão percebendo o que é que elas conseguem fazer. Na sociedade dos grupos mais alargados, na sociedade em geral, isto já não é bem assim, e, portanto, as pessoas sentem-se, em regra, mais excluídas, e os problemas que costumam acontecer é mais em espaços onde as pessoas habitualmente não se movimentam. Este tipo de problemas, este tipo de vivências, estas formas de estar, criam aqui depois também formas diferenciadas de lidar com a identidade da deficiência. A gente não encontramos aqui uma identidade da deficiência com a qual as pessoas se identifiquem ou não.
Existem mais formas identitárias da deficiência do que uma identidade da deficiência. E isto porque as pessoas não usam apenas um atributo para se identificarem, não é? Existem outros atributos que as pessoas já utilizavam antes e que utilizam depois para assumir a sua identidade, e a deficiência pode ou não ser incorporada nesta identidade, mais ou menos, e de forma variada em várias situações. É até comum aparecer aqui alguma confusão identitária e identidades múltiplas que depois vão sendo mobilizadas conforme as circunstâncias onde as pessoas se possam encontrar. E, portanto, em termos globais, encontramos aqui 4 grandes grupos de formas identitárias que foram designados de forma identitária da deficiência assumida, negada, contingente e reconstruída, sendo que, por exemplo, na deficiência assumida existe uma visão tradicional da deficiência da parte da própria pessoa com deficiência que assume integralmente. Na deficiência negada existe também a colagem com esta visão da deficiência, mas onde a pessoa nega. Isto é mais fácil de perceber com um exemplo. Por exemplo, eu não tenho um braço. Não tenho um braço, sou deficiente. É lógico, não tenho um braço, então se não tenho um braço sou deficiente. Toda a gente vê que eu sou deficiente. Deficiência assumida completamente na visão tradicional. Na deficiência negada, a pessoa dirá, eu não tenho um braço. Mas isso não me torna deficiente, eu sou uma pessoa igual às outras, eu faço tudo com as outras, só não tenho um braço, ok? Nega-se completamente a deficiência. Sendo que muitas vezes isto causa aqui alguns problemas de comunicação com terceiros, visto que os outros são capazes de identificar esta pessoa como uma pessoa com deficiência. Na deficiência contingente, a pessoa habitualmente nem se lembra que tem deficiência, mas em situações pontuais, ou por exemplo quando quer atar uns sapatos e de repente percebe que não tem um braço e não consegue atar da mesma maneira, ou quando vai para a fila do supermercado, por exemplo, canadianas e tem dificuldade em estar meia hora numa fila, a pessoa assume a sua condição de deficiência. Eu tenho até quem me dizia com um bom humor, eu não me assumo com deficiência, eu não tenho problema nenhum, mas faço-me de deficiente quando vou para a fila do supermercado. Então estou a usar a minha deficiência para ultrapassar um problema social. E depois temos aqui a forma identitária da deficiência reconstruída, em que as pessoas assumem a deficiência, mas não a visão tradicional. São pessoas que reconfiguraram, dão um novo valor à condição da deficiência, veem-na numa perspectiva positiva, e conseguem até, nos círculos onde se movimentam, passar esta imagem da deficiência como uma ou outra coisa diferente daquela que nós estamos habituados a ver, e são pessoas que se envolvem até, são muito ativas em termos de participação social e que até participam em ações de dinamização junto à comunidade, de sensibilização, para mudar aqui um pouco os estereótipos e a forma como os outros veem esta condição. São pessoas que vivem bem com a situação da deficiência e está completamente incorporada nas suas vidas e assumida de uma forma perfeitamente natural. Relativamente às aprendizagens, pois aprende-se de tudo um pouco, desde coisas tão simples como aprender a equilibrar-se, aprender a comer, saberes muito práticos, saberes mais de ordem académica e profissional, visto que as pessoas empreendam por estes percursos, mas também muitos saberes no campo da existência, valores, formas de estar na vida, a maneira como se vê o mundo, é muito presente nestas aprendizagens. E como é que se aprende? Aprende-se no dia a dia, aprende-se a viver, aprende-se fazendo, aprende-se na partilha com os outros. Portanto, aprende-se essencialmente por autoformação e ecoformação de uma forma completamente informal. Contudo, também existe aqui alguma heteroformação e ambientes mais formalizados de aprendizagem, desde logo nos próprios centros de reabilitação funcional. Por exemplo, na terapia ocupacional, quando alguém está a aprender a mobilizar-se numa cadeira de rodas, estamos
temos aqui uma formação específica para o efeito, embora não seja com intenção formativa à partida, ela acaba por ser uma formação planeada. No entanto, este não é o fator principal na aprendizagem, está aqui muito marcada a aprendizagem por via da experiência. Vivem-se os acontecimentos, faz um trabalho subjetivo de consciencialização e de criação de sentido para esses acontecimentos. Há aqui uma mudança do quadro de representações inicial, há uma nova visão e há uma incorporação da realidade da deficiência na vida destas pessoas, também muito com a participação aqui de muitos fatores de ordem socioemocional, dos valores, dos significados, que tornam a natureza desta aprendizagem de vida com deficiência, para além de experiencial, torna significativa, existencial e transformativa, tanto transformativa da própria pessoa, como transformativa também do campo social onde esta pessoa se envolve. Portanto, há aqui também a incorporação da deficiência na vida da pessoa, de maneira que ela é capaz de criar novos projetos de vida, onde a deficiência é incorporada e projetos de vida com sentido e com valor, e há também muita capacidade de algumas destas pessoas induzirem mudança social por esta via. Concluindo, obviamente, a deficiência é uma realidade bastante dinâmica e extremamente complexa. Este trabalho é um trabalho muito pequeno e, portanto, temos muita dificuldade em tirar grandes ilações, tiramos mais questões do que respostas. É claro que, mas aquilo que fica, aquilo que me parece que faz mais sentido deixar aqui para partilhar, é que naturalmente não se pode negar que a deficiência é um drama na vida destas pessoas, destas ou de qualquer um que com ela se cruze. É um drama porque provoca muito sofrimento, provoca muitas mudanças não desejadas. No entanto, também não se pode negar que o processo de adaptação à deficiência e a vida com deficiência não deixa de ser um processo extremamente rico do ponto de vista da aprendizagem e é também uma grande oportunidade de crescimento pessoal e até de desenvolvimento coletivo. Agora, isto não quer dizer que seja um processo fácil e que se chegue lá facilmente, não é? Porque encontramos pessoas que conseguem fazer este processo e conseguem ser pessoas muito bem resolvidas com a deficiência e até conseguem dizer-nos que são agora melhores pessoas do que antes da deficiência, mas também encontramos pessoas que não conseguem sair daquela fase inicial de drama, de sofrimento e de terem vidas completamente destruídas por ela. Portanto, aquilo que me parece que se deve deixar aqui é que existe de facto aqui ainda um grande potencial de melhoria no apoio às pessoas com deficiência e podermos aproveitar estas experiências novas de visão da deficiência e de evoluir pela condição da deficiência de maneira positiva. Devíamos conseguir passá-las e incorporá-las nos processos de reabilitação, desde logo na reabilitação física inicial, na reabilitação funcional, que é muito do ponto de vista físico, porque as pessoas dizem-nos que, ok, enfim, do ponto de vista físico eu passei pela reabilitação funcional e melhorei bastante e foi-me dado tudo e fizeram-se enormes esforços para eu conseguir ter uma vida mais autónoma, mas encontra-se aqui ainda algumas limitações ao nível do apoio socioemocional e sobretudo encontra-se aqui um grande hiato, muitas vezes, entre a passagem da reabilitação funcional para a reabilitação e integração nas comunidades de origem e, portanto, aqui a este nível há um grande potencial de melhoria, especialmente aproveitando as experiências de vida das pessoas que evoluem de uma maneira mais positiva por esta área,
para trabalhar com as pessoas que não têm estas características pessoais e estes ambientes mais favoráveis, para que estas outras pessoas também possam elas vir a ter uma vida mais equilibrada e mais bem-estar e qualidade de vida. Para isso, também fica aqui a nota de que é necessário continuar a aposta na sensibilização da comunidade e diria mesmo na formação de profissionais, porque também é relatado por estas pessoas que, apesar dos profissionais fazerem tudo o que é necessário para que estas pessoas melhorem, e existem pessoas em concreto que são assinaladas como o ator principal na evolução e na construção de um caminho, a verdade é que ainda há muitas pessoas que, por elas próprias estarem coladas à imagem trágica da deficiência ou por não terem a formação adequada para lidar com estas questões, acabam por constituir obstáculos no percurso destas pessoas. E, portanto, é preciso darmos aqui uma maior formação, uma maior sensibilização a estes profissionais, mesmo ao nível da própria formação, a nível portanto, profissional destas pessoas e também ao nível da sensibilização da comunidade, aproveitar desde logo desde praticamente o berço, desde que as crianças vão para a escola, aprenderem a lidar com a realidade da deficiência desde o início. E naturalmente, mais investigação sobre estas matérias, porque, como disse logo no início, esta tese traz-nos mais questões do que respostas, mas é continuando a aprofundar aqui este estudo que nós conseguimos encontrar respostas e contribuir, no fundo, de algum modo, para que a nossa sociedade seja mais aberta, justa, inclusiva e onde todos possamos ter uma vida digna e satisfatória. Eu deixava-vos agora com uma citação, um testemunho de uma das pessoas com quem falámos, que é o Marcelo, que me parece traduzir bem a ideia que eu tentei passar, não sei se foi muito feliz ou não, mas acho que a principal ideia que fica deste trabalho é que efetivamente pode haver uma outra forma de entender a deficiência que tem que ser aproveitada e explorada de maneira a que todos possamos conviver melhor com esta condição. Diz o Marcelo: se hoje me perguntassem se foi bom ou mau eu ter tido o acidente, eu respondia que foi bom eu ter tido o acidente. Se me perguntarem se eu agora gostava de recuperar e voltar a andar, gostava. Mas gostava de recuperar o andar, mas tendo todo o conhecimento que eu tive nestes 7 anos de lesão. Muito obrigada pela vossa atenção e fico então disponível para refletirmos um pouco mais sobre algum tema em particular. Muito agradecemos a sua excelente apresentação, doutora Maria Benedita Lima. E damos então a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões e questões no chat do Zoom ou que as dirijam à nossa convidada, ligando o microfone e a câmara para o efeito. Algum participante quer colocar alguma questão? Também podem utilizar a ferramenta da mão levantada. Bom dia. Bom dia. Pode, com certeza. Um bom dia. Muitos parabéns, Benedita, por esta apresentação. Eu gostaria de dizer que este trabalho de investigação mereceu uma distinção especial o ano passado no âmbito do Prémio para as Ciências Sociais e Humanas 2021 do Instituto Nacional para a Reabilitação, pois efetivamente é um trabalho de uma abrangência tão rica sobre a realidade da deficiência e da inclusão que a doutora Benedita Lima hoje não relevou, mas que vale a pena ler, porque é de um conteúdo teórico extremamente rico e do que referiu, muito gostaria, se possível, que o que é que considera que poderia ser o melhor contributo a sugerir para integrar ao sistema de reabilitação das pessoas com deficiência adquirida. Ou seja,
após esta investigação, o que é que considera que poderia ser um melhor contributo? Obrigada, doutora Helena Alves, pelas suas palavras e pela sua questão. Pois penso que, tal como disse, tentei passar nas conclusões, pronto, como disse a doutora Helena, é extremamente difícil fazer aqui um resumo, portanto, daquilo que contém esta tese, porque ela é de facto abrangente e tem aqui toca aqui em vários pontos, e existem até partes do trabalho que foi feito que não foram publicadas, ficaram guardadas ali num cantinho para ver o que é que se faz com elas posteriormente, e que têm justamente a ver mais com o sistema de reabilitação. Mas que nos pareceu ser mais importante aqui aprofundar as questões das vivências das pessoas e dar-lhe voz, porque sobre o sistema de reabilitação podemos trabalhar de outra maneira e se calhar é mais fácil encontrar trabalhos nessa área do que propriamente aqui na análise de vivências pessoais. Mas aquilo que me fica, portanto, é muito isto, aquilo que se notou é que há aqui dois ou três aspectos a ter em conta. Por um lado, em termos de sistema de reabilitação inicial, esta dificuldade de abordagem das questões socioemocionais, que são extremamente importantes. E, portanto, ao nível da reabilitação inicial, que nós chamamos aqui de reabilitação funcional, devíamos ter em conta, desde logo, aqui as questões afetivas e de relacionamento social e de começarmos a preparar não só a pessoa, mas a comunidade onde esta pessoa se vai inserir, preparar a família, preparar o local de trabalho onde esta pessoa estava para que ela volte. Porque esta pessoa não vai ficar confinada ao espaço de reabilitação a vida toda e ela vai ter que retornar à sua origem. E dependendo também da condição da pessoa, naturalmente, porque não podemos aqui escamotear os problemas da deficiência. Nós tínhamos aqui pessoas com graus de deficiência bastante elevados, mas temos de ter consciência que há pessoas que têm mais facilidade, mesmo pela sua condição física, de virem a desenvolver, virem a voltar para os seus locais de trabalho ou virem a integrar-se de outras maneiras. Existem aqui também muitas sequelas, muitas vezes psicológicas, que têm aqui muita importância também no processo de adaptação. Mas acho que devia haver, como estas pessoas frisaram, aqui maior preocupação com estas questões socioafetivas e não se pensar só na reabilitação física, mas pensar simultaneamente, sempre em paralelo, com todos os domínios da vida da pessoa, de maneira a que ela se vá fortalecendo e vá começando a construir logo aqui uma trajetória mais positiva, uma abordagem diferente, portanto, da deficiência. Para isso é também muito importante a preparação dos profissionais, porque algumas destas pessoas revelaram que muitas vezes os profissionais fazem tudo aquilo que é preciso fazer, mas de uma forma se calhar muito invasiva, muito diretiva, muito sem questionarem isto que querem. Estamos preparados para avançar com isto ou não? E, portanto, é muito importante que as pessoas tenham voz no seu processo de reabilitação e se lhes dê o seu tempo, sobretudo porque no início as pessoas não estão preparadas para aceitar a condição da deficiência. No princípio, as pessoas querem retomar aquilo que tinham antes e têm essa esperança. E, portanto, há que saber lidar com isto e nem todos os profissionais estão capazes de lidar com esta situação. Daí as pessoas identificarem um profissional que foi muito importante na sua vida, por exemplo, e não o conjunto dos profissionais. Depois, outra questão... E o que é que pode distinguir esse profissional? Consegue? Sim, este profissional deve ser um profissional que ele próprio tem que estar atento aqui ao conceito de deficiência e tentar perceber de que maneira é que pode agir
com estas pessoas. É muito também ao escutar os outros que já têm deficiência, porque só falando com as pessoas que passam por isto e que têm vivências positivas é que a gente pode perceber como é que elas fizeram. E, portanto, é muito aproveitar a experiência dos outros, e está a ser feito até de forma informal, mas lá está, de forma informal, não de forma formal, com algumas destas pessoas que vão insistindo e vão tendo sessões em determinados locais onde vão mostrando como é que conseguiram dar a volta, mas podíamos formalizar um bocadinho mais aquilo que neste momento é tão do domínio do informal. E, portanto, acho que há aqui a necessidade de aproveitar muito a experiência dos outros, quer para formar profissionais, quer para formar as próprias pessoas, porque é no convívio com os outros e percebendo como é que os outros aprenderam a lidar com uma determinada situação, que estas pessoas também aprendem a lidar com ela. Isto em termos globais e logo desde o início. Pois outra coisa que nós notamos muito é que há aqui um hiato entre a reabilitação funcional e depois o resto da reabilitação. Existe uma reabilitação profissional completamente desfasada da reabilitação funcional. Muitas vezes as pessoas saem do hospital ou do centro de reabilitação, vão para casa e aí vão ficar à espera que algo aconteça. E, portanto, devia haver aqui um maior envolvimento desde o início nesta transição para as comunidades de origem, quer a pessoa volte ao trabalho ou não, quer a pessoa volte só para a sua comunidade de origem, mas vai para a sua comunidade de origem fazer o quê? Ver televisão e fazer as tarefas domésticas, como uma das pessoas me dizia. Há pessoas que vivem bem com isso, mas há outras que não, que aspiram a mais. E, portanto, é preciso mudar aqui um bocadinho isto. Por outro lado, a própria oferta do sistema de reabilitação profissional. Ele agora está um bocadinho diferente, mas estas pessoas, eu já fiz isto há muito tempo, esta tese demorou 10 anos a fazer. E, portanto, na altura, as pessoas com quem falei, até porque já conviviam sem qualquer equivalência escolar. E o que deixam transparecer é que o próprio sistema não oferece muita coisa às pessoas com deficiência adquirida. O sistema de reabilitação profissional está virado para os jovens. É necessário que sim. E sobretudo os jovens com mais problemas mais de ordem mental ou relacional ou comportamental. Para esta, e depois existem sistemas específicos, por exemplo, para a deficiência visual ou para a deficiência auditiva, mas para a deficiência adquirida não há muita coisa pensada. As pessoas que adquirem uma deficiência na idade adulta têm muita dificuldade em encontrar alternativas para a sua vida. Elas procuram-nos no sistema de reabilitação profissional e não têm resposta, procuram-no no sistema dito regular e encontram imensos obstáculos. Depois lá identificam um professor, um colega, um amigo que faz a ponte e com muita perseverança conseguem, de facto, atingir os seus objetivos. Mas lá está, têm que ser pessoas muito resilientes e com muitos recursos do ponto de vista de apoio, não é? Porque, caso contrário, não têm capacidade por si próprios conseguirem construir este seu caminho. E, portanto, eu acho que são assim as coisas que mais me saltam à vista, de tentarmos aqui, pronto, no próprio sistema de ensino regular já existe, de facto, também aqui os gabinetes de apoio à integração das pessoas com deficiência, mas ainda são muito incipientes e nem é quando a pessoa já está no local que será se calhar preciso intervir, porque aí existe, mal ou bem já vai existindo alguma coisa, muito dependente também dos colegas, enfim, sabemos, mas nesta transição em que toda a gente tem que ter informação do que é que há disponível e do que é que pode fazer, e toda a gente tem o direito de ser apoiada na sua inclusão. Porque aquelas pessoas que têm menos recursos, menos pessoas a apoiá-las, ficam presas à sua realidade, presas em casa e ao conformismo com a condição em que se encontram. Não quer dizer que todas estas pessoas tenham que voltar à formação, tenham que ir trabalhar. As pessoas têm o direito de não querer trabalhar, se é essa a escolha que fizerem, mas é uma escolha. E neste momento, aquilo que transparece desta tese é que não é por vontade própria que algumas pessoas ficam nesta condição, até aspirariam a coisas diferentes, mas que não conseguem por não terem os recursos que necessitariam para o efeito. Obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Benedita Lima. Vou passar agora à participante Susana Mesquita, que quer colocar uma questão. Muito bom dia, antes de mais parabéns pela tese. O meu nome é Susana Mesquita, sou doutorada também na área das acessibilidades pela Universidade de Aveiro, sou guia oficial e vou falar aqui um bocadinho só também e de encontrar o que disse muito bem, na questão das atitudes e dos profissionais. Portanto, eu estou a falar como também doutorada, mas como mãe de uma menina com incapacidade, portanto que foi adquirida aos 14 anos, e a maior dificuldade que tenho tido é na questão dos profissionais, muitas vezes esta área, e da forma como veem a incapacidade, muito ligada ao modelo médico, e portanto não têm muitas vezes a sensibilidade necessária também para comunicar, por exemplo, neste caso com uma menina de 14 anos, que vai ter que alterar a vida dela. Portanto, o que é importante, a meu ver, e de encontrar o que disse, é realmente também formar as pessoas desde pequenina e no fundo, ensinar as pessoas a lidarem com o que é desconhecido. Eu própria, embora tivesse já, e estou nesta área já desde 2010, tivesse conhecimentos, fui constatando que mesmo da parte dos médicos, muitas vezes é logo um não. Por exemplo, a minha filha, se eu não tivesse conhecimentos, não conduzia, porque disseram-lhe prontamente que ela nunca na vida ia conduzir, e eu perguntei, mas porquê? Ela tem um problema na parte lateral do corpo, há carros adaptados, ela entrou com 19,5 na universidade, portanto é uma menina que não foi afetada cognitivamente, e portanto se não fôssemos nós, as pessoas que estão à volta dela, a tentarmos sempre ultrapassar estas dificuldades, ela... E eu ia acreditar num professor, não é? Portanto, numa pessoa da área e nunca ia tentando ultrapassar estas dificuldades. Portanto, eu dou aulas, tenho várias situações que, principalmente, mesmo jovens que tenho uma aluna que ficou paraplégica e, portanto, que estou a ajudar neste processo. Sou da área de turismo, portanto, tenho tentado que eles continuem a vida na área do turismo, faço visitas guiadas, a Mariana, por exemplo, esta jovem vai viajar agora para os Estados Unidos sozinho, mas tudo é uma dificuldade. Portanto, a parte das atitudes e de encontro ao seu estudo são muito importantes, porque realmente nós, quando não sabemos, temos medo e, portanto, o mais fácil é pormos essas pessoas em casa e deixarmos no seu mundo e realmente o que eles precisam é realmente de conviver com outras pessoas, de ser integrado, de serem incluídos. Não é só a parte dos acessos, porque já há muita coisa que está a ser feita, mas é realmente formar as pessoas para lidarem com estas situações. Portanto, eu acho que é realmente um trabalho muito importante e o seu trabalho realmente é fundamental, porque mesmo eu como professor tenho alunos que têm essas situações e muitas vezes nós não sabemos lidar com eles, as pessoas não sabem o que é melhor e portanto isso para mim é o grande problema e que realmente nós temos que fazer como profissionais e como sociedade em si, é integrar. Portanto, é um bocadinho para dar o meu testemunho também das duas vertentes, mas nem é uma pergunta, é realmente ir de acordo e estar de acordo com o que diz também no seu trabalho. Portanto, parabéns e fica aqui o meu testemunho também. Muito obrigada, doutora Susana. As suas palavras fazem-me lembrar também a minha própria experiência, porque eu trabalhei muitos anos com pessoas com deficiência, neste momento estou um bocadinho mais afastada, mas pessoas com deficiência encontramos todos os dias, nós próprios temos as nossas deficiências, e eu própria cresci e evolui muito ao longo destes anos todos. A minha visão da deficiência, também já tem muitos anos, não é? Mas a minha visão da deficiência, quando entrei neste mundo, era completamente diferente. Ao longo do tempo, e especialmente com esta tese, eu aprendi muito do ponto de vista pessoal. E eu acho que essa também é uma das mais-valias da tese, é que quem a leia, enfim, isto é um bocado difícil de gerir tudo, mas quem leia sobretudo os testemunhos destas pessoas, são testemunhos fabulosos, são histórias de vida fantásticas que nos ensinam a qualquer um a lidar com a vida. E, portanto, a partilha destes testemunhos é extremamente importante a todos os níveis e em todos os lugares. E, em particular, de facto, na formação de profissionais e professores. Estou aqui num aspecto muito importante, porque
como é que nas universidades se formam profissionais com estas novas visões da deficiência, se os próprios professores ainda não a têm. Por outro lado, muitas vezes os professores, mesmo ao nível da integração das crianças nos seus grupos, nas turmas, não sabem o que fazer com eles, efetivamente. E, portanto, eu acho que unidades curriculares que toquem este tipo de temas são extremamente importantes nas nossas universidades e ainda estão longe disso. Basta que, por exemplo, para fazer uma tese destas, enfim, eu tive que ser acolhida, neste caso no Instituto de Educação, e aqui há longos anos atrás, por o meu primeiro orientador, que foi o Dr. Rui Canário, que olhou e disse, ok, isto pode ser interessante também para nós, e na área da formação de adultos, mas é uma coisa pontual, não é uma investigação sistematizada e, portanto, obviamente depois isto tem repercussões sociais, não é? E só mais uma questão, até porque acho que é interessante, eu consegui abrir uma unidade curricular de aulas no ensino superior de acessibilidades, itinerários e guias, como sou guia oficial, e é muito interessante porque os alunos aderiram muito bem à unidade curricular, gostam muito, e depois muitas vezes vêm ter comigo e dizem, a professora vem com uma linguagem totalmente diferente, e depois saímos daqui, vamos para outra disciplina, e o professor já, os docentes não estão aqui a fazer nada, e eu digo, como é que é possível no ensino superior haver pessoas com este diálogo? Portanto, é muito importante realmente mesmo nós, professores, falarmos naturalmente. Eu levo muitas pessoas, desde com cegueira, com deficiências motoras e auditivas, para eles realmente perceberem que estas pessoas querem ser felizes, e muitas vezes eles dizem-me assim, professor, é engraçado, porque eles têm objetivos e têm sonhos. Eu disse, pois têm sonhos porque são como nós, não é? Portanto, é mesmo importante o trabalho, e portanto estou muito contente por assistir a esta sua apresentação, e parabéns, e é um testemunho meu também, porque acho que é importante para todos, e continuarmos a lutar por isto. Bem, parabéns Okay. Obrigada. Ok, doutora Sana, obrigada. Isso, aquilo que está a dizer leva-me também a pensar que também nós todos temos um papel nestas questões, não só do ponto de vista oficial, mas do ponto de vista informal, digamos assim, e aquilo que está a dizer relativamente às experiências dos seus alunos, eu agora, como disse, como foi referido na apresentação, neste momento também coordeno aqui uma pequena unidade de turismo rural, que fiz questão de ser inclusiva, não totalmente, porque enfim, não temos todas as condições, mas faz a diferença por essa via. E é interessante ver como é que todos nós temos alguns problemas, mas é também, e portanto muitas vezes aparecem pessoas que chegam e veem uma casa adaptada em turismo rural e dizem, ok, interessante, eu aqui posso usufruir e não estava à espera. Mas é também interessante ver como é que as pessoas reagem ao facto que eu faço sempre questão, entro na casa e digo, esta é a vossa casa, é completamente adaptada, estão a ver, ali pode estar menos bonito, mas também está bonito, garanto-vos que sim. Mas tem ali um espaço onde a cadeira de rodas pode entrar para a pessoa lavar o seu próprio prato, se quiser, e as pessoas, mesmo que não tenham nada a ver com a deficiência, saem daqui mais satisfeitas porque percebem que estiveram num sítio que olha para todos e todos se sentem incluídos. E, portanto, isto é o nosso papel. É o nosso papel no dia-a-dia de por onde passamos também ir fazendo isto. Mas, enfim, há uns que estão mais vocacionados para isto do que outros. Mas se começarmos desde pequeninos a sensibilizar as nossas sim, eu penso que crianças, sim. eles realmente facilmente começam a adaptar-se a essas. Sim, começam a aderir. Obrigada. Obrigada. Eu, entretanto, estava aqui a ver que tenho aqui uma questão no bate-papo. Tem sim, senhora. A Vera, da Associação, novamente. Não é? É que eu estive aqui a ver para cima, existem aqui várias observações, mas como eu tenho que estar atenta também àquilo que me estão a dizer do outro lado, não consigo acompanhar muito bem. Não Mas se existe preocupe. aqui uma questão quiser, eu específica da passo. associação novamente, não é? Sim. Se quiser, eu leio-lhe. Portanto, é a Vera, da Associação Ok. novamente, dá-lhe os parabéns pelo seu trabalho. Uhum. Apoia pessoas jovens adultos com deficiência por lesão cerebral adquirida. Gostaria de lhe perguntar se encontrou no grupo que estudou pessoas também com deficiência cognitiva.
Se sim, entende vir a analisar nessas pessoas com deficiência cognitiva adquirida as suas dificuldades de se reconhecerem, aceitarem, bem como a sua família e amigos, os compreender e aceitar na sua nova pessoa, ou a sua grande dificuldade na reabilitação cognitiva, ou também na sua dificuldade de apoio a todo o grupo, pessoa, família e amigos desta nova pessoa. A Vera continua e pergunta também, no seu estudo separou os que adquiriram a deficiência por acidente dos que adquiriram por doença e respectiva diferença nas formas de aceitação dessa deficiência, portanto nestes dois grupos. Explica, na Associação novamente temos como principal serviço o apoio a todo o grupo, família e pessoa que sofreu lesão cerebral, desde o dia do acidente, fase aguda, até equilíbrio familiar anos pós-alta, e encontramos uma enorme falta de apoio integrado entre a fase clínica, a da reabilitação e a área social. Pergunta se sentiu isso nas pessoas que entrevistou. Ok, obrigada à Vera pela sua questão. Nós não separamos aqui as deficiências, portanto, como dizer, portanto, nós circunscrevemos a deficiência musculoesquelética adquirida, mas não circunscrevemos o motivo pelo qual ela foi adquirida. Porque parecia-nos estar também a afunilar demais, e o que nós queríamos perceber é a realidade em termos globais, a forma como é que as pessoas se sentem, e apanhar aqui várias experiências que podem vir também do facto do confronto com a deficiência ser diferente e das sequelas com a deficiência serem diferentes. De facto, falámos com pessoas com lesão cerebral, em que é mais uma sequela a acrescentar às outras, portanto a pessoa tem uma incapacidade motora e depois existe aqui também algumas dificuldades acrescidas, mesmo por lesão cerebral, e que depois causa aqui alguns problemas na forma como elas conseguem reintegrar, não é? E concordo completamente que o apoio deve ser não só à pessoa, mas a todo o grupo familiar, porque não é só a pessoa que tem que se adaptar. Muitas vezes estas pessoas chegam a relatar-nos que a família é um obstáculo à sua reabilitação. Porquê? Porque estas pessoas até podem estar a fazer um trabalho de se adaptarem a esta condição, e até podem estar a ter algumas experiências positivas, mas se em casa continuar a haver portanto, a visão negativa da deficiência, dificilmente estas pessoas conseguem vir a ser mais autónomas. Por exemplo, eu estou-me a lembrar muito concretamente de um caso de uma pessoa que, por acidente, ficou com uma lesão cerebral também, e esta pessoa dizia: a minha avó é um problema para mim, porque ela tem tanto medo que eu faça alguma coisa que, em vez de me estimular, condiciona o meu progresso. Ela tem medo que eu pegue numa faca porque tem medo que eu me corte, mas eu tenho que pegar na faca para experimentar, para ver se consigo cortar e tornar-me mais independente. Portanto, isto demonstra que toda esta família precisa de ser acompanhada para conseguir incorporar aqui esta situação, porque senão tem que ser a própria pessoa com deficiência a fazer mais este trabalho. Tem que fazer o seu caminho e tem que ajudar a construir o caminho dos outros. E isto não é invulgar. Encontram-se muitos casos em que é a pessoa que ajuda a restante família a adaptarem-se também elas à deficiência, porque a deficiência, quando surge, não é só para a pessoa, é para a pessoa e para as pessoas que o rodeiam, dependendo também do grau de incapacidade, porque muitas destas pessoas acabam, enfim, agora já temos também aqui a possibilidade de termos assistentes pessoais, enfim, pode não estar ainda a funcionar em pleno, mas já temos aqui mais algumas possibilidades, mas a verdade é que normalmente quando a deficiência atinge uma pessoa, atinge a família, nomeadamente um elemento da família,
passa a ter que acompanhar esta pessoa nas suas necessidades mais básicas, não é? O tomar banho, o comer, o sair, e portanto é preciso também apoiar toda a família, porque de outra maneira é muito difícil dar aqui a volta e fazer a ponte. Eu não sei se me esqueci de alguma coisa ou se consegui dar aqui resposta às questões da Vera, mas foi assim a principal ideia que me ficou. Muito obrigada, doutora Benedita. Creio que sim, a participante deve ter ficado esclarecida com certeza. Okay. Mais nenhum participante quer participar? Passa a redundância. Colocar alguma questão? Fazer alguma observação? Ok. A Vera está realmente a agradecer. Obrigada, doutora Benedita. Respondido. A superproteção na família e diferente visão da própria pessoa, entre o próprio e os familiares, e a estimulação ao uso da vontade própria vão ser debatidas na nossa próxima conferência de outubro. Obrigada por ter respondido às nossas questões. Obrigada. Obrigada. Acho que é bastante pertinente. Então, muito obrigada a todos e a todas pelas vossas intervenções, pelas questões e observações pertinentes, e passamos agora a palavra à doutora Fátima Alves, diretora de Serviços do Instituto Nacional para a Reabilitação. Bom dia a todos e a todas, já vai sendo boa tarde. Em primeiro lugar, cumpro-me, em nome do Conselho Diretivo, agradecer muito à nossa convidada, a doutora Benedita Lima, a disponibilidade para partilhar connosco, com os leitores, com os nossos parceiros que hoje nos acompanham, a apresentação desta tese tão rica. Destacar-vos de facto que o Conselho Diretivo deste Instituto está muito alinhado com estas sessões informativas de partilha de conhecimento e que o Sr. Presidente só não está hoje aqui porque está em serviço externo no sul do país e que a Sra. Vice-Presidente, a doutora Marina, não pode estar porque desde hoje de manhã estamos com problemas de informática, de redes e de ligações que de alguma forma até nos atrasaram um pouquinho o início desta sessão e por isso também as nossas desculpas. Destacar de facto que agradecer também à doutora Helena Alves, que foi presidente e é presidente deste Júri das Ciências Sociais e Humanas e que já hoje aqui interviu, e destacar que esta tese de doutoramento foi menção honrosa, sim, no Prémio das Ciências Sociais e Humanas, e a importância deste trabalho que nos traz conhecimento novo sobre a realidade da deficiência adquirida. Obrigada, doutora Lima, doutora Benedita Lima, por isto também. Esta tese, de facto, na sua apresentação, leva-nos para questões que têm a ver com processos de vivências, identidades, fala-nos de impactos positivos, fala-nos de oportunidades de crescimento e de amadurecimento pessoal e repercussões pessoais e sociais positivas. É de facto aqui uma grande viragem, é uma tese que gostaria muito de assinalar aos nossos leitores, pela sua riqueza. Destacar também que foi muito, muito grato assistir aqui à riqueza da partilha que foi aqui realizada, o interessante que foram as questões colocadas e alguma discussão criada dentro deste espaço minimalista, não é? E não é demais lembrar que a tese está disponível, pode ser consultada na nossa biblioteca, descarregada, pode ser requisitada ao seu empréstimo, temos todo o gosto em que os nossos leitores consultem e utilizem este conhecimento. Destacar de facto que a doutora Lima, na condução da sua investigação, e vemos isto com muito apreço de facto, não deixa de identificar as consequências dramáticas que a deficiência acarreta, mas quando analisa as alterações, as estratégias que determina em cada uma das pessoas, levanta-nos também questões e desafios. Questões e desafios que podem ser e são extremamente importantes para o desenvolvimento desta área de investigação. É, portanto, um trabalho que vemos no Instituto Nacional para a Reabilitação de grande valor, que aplaudimos. Aplaudimos a importância de nos focar a todos nós, que somos envolvidos nestes processos de inclusão e participação das pessoas com deficiência, para esta ótica, para a oportunidade de investigar trabalhos, para investigar sistemas de reabilitação, metodologias de trabalho, que permitam, de facto, aquilo que nos referiu tão bem, o amadurecimento pessoal, a superação das situações em diversos contextos. Ficava aqui a falar-vos, de facto, que vejo com muito apreço o valor deste trabalho, o frisar que adquirir uma deficiência implica, de facto, repercussões significativas que podem e devem ser exploradas
para reabilitações que sejam equilibradas e inclusivas. Destacar aqui o valor do que a doutora Benedita Lima referiu, que os sistemas de reabilitação muitas vezes não estão preparados, não têm as respostas necessárias para quem adquire a deficiência já na fase adulta. A importância que é tomarmos consciência destas situações, a estudarmos, agilizarmos de forma formal ou informal as pontes necessárias para que estas situações possam ser ultrapassadas, minimizadas, no mínimo, não é? Portanto, para a doutora Benedita Lima, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento pelo valor deste trabalho, pela importância e pela qualidade da apresentação que nos proporcionou e, mais uma vez, pela disponibilidade para esta partilha que é pública. A todos os nossos leitores, a todos os nossos colegas técnicos que hoje tornaram, nas condições de rede que tivemos aqui, esta apresentação possível. A todos muito obrigada, agradeço mais uma vez a sua apresentação, um bom resto de dia, uma boa tarde para todos. Muito obrigada pelas suas palavras, doutora Fátima Alves. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom dia e até breve.